Então, só para dar um exemplo para vocês, digamos que a gente tivesse começado aqui com velocidade igual a zero, vamos fazer 2, 3, 4, vamos vir até 4, e a velocidade final vai ser 4 também, só para ficar bem simples. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a gente começa aqui e vem até aqui. Então, o nosso gráfico aqui, nesse caso, vai ser uma linha reta que vem até aqui, tá? Então, a gente saiu da velocidade igual a zero e chegou na velocidade igual a 4. Tá? Então, 4 metros por segundo para t igual a 4 segundos. Tá? Então, 4 metros por segundo para t igual a 4 segundos. Bom, primeira pergunta para vocês. Vocês diriam esse gráfico representa a velocidade constante ou não? Sim ou não? Esse gráfico aqui não é de velocidade constante, tá? Por que que a velocidade não é constante? Porque ela mudou. Quanto que era a velocidade em t igual a zero? Então, isso aqui é t igual a zero, né? Mas aqui a velocidade era zero, não é? Quanto que é a velocidade aqui? Isso aqui é t igual a 4. Quanto que é a velocidade aqui? V igual a 4 metros por segundo. Metros por segundo. Segundos. Né? Ou seja, a velocidade mudou. Essa velocidade não é constante, né? Notem que é o gráfico. Um gráfico, cada ponto desse gráfico aqui representa um instante no tempo e um valor de velocidade. Então, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto que tem t igual a 1 segundos e a velocidade é igual a 1 metro por segundo também. E assim vai, né? Aqui é 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Como essa velocidade ela muda, portanto, ela não é constante, né? Definição de constante é uma coisa que não muda. Se muda, não é constante. Agora, o que a gente falou é que quando a velocidade é constante, a gente já sabe escrever a função posição, né? A gente sabe que x é x0 mais v vezes t. Isso é para velocidade constante. Agora, quando a velocidade não é constante, isso aqui não vale mais dessa forma. E aí, se alguém perguntasse para vocês, olhando esse gráfico, né, supondo, por simplicidade, que a posição inicial era zero, qual é a posição final desse objeto que está se deslocando? Vocês, a princípio, não saberiam responder só olhando isso aqui assim. Agora, vocês conseguem responder isso se vocês forem lá e calcularem a área do gráfico também. Que área? Essa área aqui destacada em amarelo. Tá? Então, seria a área de um triângulo retângulo, né? Então, base vezes altura dividido por 2, né? Então, seria 4 vezes 4, 16 dividido por 2, 8. Então, a gente conseguiria chegar na posição final, mesmo para uma velocidade que não é constante. Então, vejam que essa coisa, né? Isso aqui, a gente usa para ver constante. Isso aqui a gente usa para ver constante ou não. Né? Essa velocidade pode ser constante ou não. Então, vamos fazer mais um aqui, T e V. Vamos colocar alguns valores. Tá? Então, vamos supor que x0 é igual a zero e a velocidade é igual a 2 metros por segundo. Então, se a gente for calcular, por exemplo, qual vai ser a posição final quando t for igual a 5 segundos. Então, se vocês fizerem isso aqui num gráfico, né, vocês vão lá, vão marcar a velocidade 2 e t igual a 5. E aí a área dessa coisa vai ser 10. Se vocês forem calcular a posição final, vai ser 0 mais
2 vezes 5, 10 metros também. Então vejam como essas coisas se relacionam. Tá? Então a área de um gráfico, velocidade por tempo, corresponde à mudança de posição, ao deslocamento desse móvel, desse corpo que está andando. Tá? E se isso acontece num movimento retilíneo uniforme ou num movimento que é sempre no mesmo sentido, num eixo X, por exemplo, tá? Que ele não tem vai e volta, então isso também corresponde à distância percorrida. Tá? Isso depois vai ficar mais claro para vocês quando vocês forem fazer os exercícios. Eu vou passar um pouco isso aqui, porque na verdade eu quero uma outra coisa antes, que é o seguinte. Então, a gente já viu, né, gráficos de velocidade por tempo, e lembra, a gente começou vendo também gráficos de posição por tempo, né? Então, digamos que a gente queira pensar nessas duas coisas de uma maneira mais em conjunto. Então, se alguém fosse lá e botasse para vocês aqui a velocidade igual a 2 metros por segundo, né? Que está metros por segundo, tempo igual a 5. Então, e alguém pusesse esse gráfico aqui para vocês, da velocidade de um corpo que se desloca com velocidade constante. E ele diz x0 é igual a zero, ou seja, o objeto começou na posição x0 igual a zero, tem velocidade constante 2 e ele faz isso durante 5 segundos. Como que ficaria o gráfico de, agora, posição por tempo desse objeto? Como que a gente conseguiria montar esse gráfico? Tá? Então, a primeira coisa, a gente pode notar que, bom, o gráfico vai ir também de t igual a zero, então t igual a zero, até t igual a 5 aqui, né? Porque são 5 segundos aqui, são 5 segundos aqui. Agora, notem, o que a gente precisa colocar é as posições em x aqui, né? Então, como que a gente faz? A gente pode usar a equação que a gente acabou de ver, a equação horária, que nos diz que x em algum determinado t, então vou botar até aqui, x em algum t, é igual a x0 mais a velocidade vezes o tempo. Então vamos lá, para x em t igual a zero, isso aqui é zero mais zero, então dá zero. Então esse aqui é o nosso primeiro ponto no gráfico. X em t igual a 1, ele é o quê? Zero mais a velocidade que é 2 sempre, vezes t que é 1, então fica 2. Então quando t igual a 1, o x aqui é 2. Então esse é o nosso segundo ponto. X em t igual a 2 é igual ao quê? A zero mais 2 vezes 2, portanto, 4. Então, para t igual a 2 aqui, então esse é t igual a 1, t igual a 2, x é igual a 4. Então, a gente vai lá e marca x igual a 4. X em t igual a 3 é igual, lembrando, isso aqui sempre está em metros, né? A gente está sempre no sistema internacional. A velocidade de metros por segundo, t em segundos, posição em metros. Para t igual a 3, bom, vocês já devem ter percebido, né? 2 vezes 3, 6 metros. Então a gente vai lá e marca o 6 aqui. Se vocês estiverem vendo o que devem ter percebido, isso aqui é uma linha reta, né? Então a gente está com uma linha reta no gráfico, ou seja, a posição x ela cresce linearmente com o tempo. Tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma equação de uma reta, né? Lembrem, em matemática vocês devem ter visto equações da reta, vocês devem ter escrito alguma coisa do tipo, a internet caiu, tudo bem, não tem problema. Então, em matemática vocês devem ter visto equações de uma reta, né?
alguma coisa do tipo y igual a ax mais b, em que a e b são constantes e x é a variável independente. Vejam que a gente tem a mesma coisa aqui, né? Porque isso é constante, né? Isso é constante, e isso é a variável independente. Então a gente só mudou o nome das coisas, tá? Mas a equação, a formulação matemática da coisa é exatamente igual, não tem diferença nenhuma, né? A gente só disse que isso aqui é x é igual a. Vou botar até na mesma ordem para ficar certinho aqui, ó. V, que é constante, vezes t, que é a variável independente, mais x0, que é constante também. Então vejam, equação de uma reta, né, em que essa constante aqui faz o papel de A e essa constante aqui faz o papel de B, em que t é a variável independente, né, t é a variável independente, e x é a variável dependente, é o que a gente vai calcular a partir dessas coisas aqui.